Aguarde, por favor. Havia um pequeno vilarejo situado nas montanhas, onde as pessoas viviam em harmonia e paz. Nesse lugar existia um jovem chamado Arzum, que possuía um coração repleto de bondade e um desejo ardente de fazer o bem ao próximo. Ele havia ouvido falar sobre Karma Yoga, uma forma de serviço desinteressado, e decidiu que dedicaria sua vida a essa prática. Certo dia, Arzum soube que uma vila próxima havia sido devastada por uma terrível tempestade. As casas foram destruídas, plantações arrancadas e os moradores ficaram desabrigados. Sentindo a dor e a angústia daqueles que haviam perdido tudo, Arzum decidiu partir para a vila e oferecer ajuda. Chegando lá, ele se deparou com a destruição e o desespero estampados nos rostos das pessoas. Sem hesitar, Arzum começou a organizar uma equipe de voluntários para reconstruir as casas e ajudar a restabelecer a vida naquela comunidade. Ele trabalhou incansavelmente, não apenas carregando tijolos e erguendo paredes, mas também confortando aqueles que estavam emocionalmente abalados. À medida que os dias se transformaram em semanas, a vila começou a se erguer. Arzum e sua equipe não só conseguiram construir as casas, mas também criaram uma fonte de água potável para a comunidade e plantaram novas sementes nas terras devastadas. Eles trabalharam juntos, unidos pelo espírito de serviço e compaixão. Enquanto Arzum continuava sua missão de ajudar os outros, sua fama começou a se espalhar para além das fronteiras do vilarejo. As pessoas vinham de longe para aprender com ele e serem inspiradas por seu exemplo. Arzum ensinava a importância de se dedicar ao serviço desinteressado e como o Karma Yoga poderia trazer paz interior e felicidade duradoura. À medida que os anos se passaram, Arzum se tornou uma figura venerada não apenas no seu vilarejo, mas em toda a região. Ele estabeleceu uma escola onde ensinava o Karma Yoga a jovens e adultos, guiando-os para a prática de ações altruístas e serviço à humanidade. Sua mensagem se espalhou ainda mais, e mais pessoas começaram a abraçar o caminho do Karma Yoga. Arzum viveu uma vida plena e significativa, dedicada a ajudar os outros. Ele entendeu que o verdadeiro propósito da vida era servir e ser útil aos demais, sem esperar nada em troca. E à medida que ele tocava a vida das pessoas e as transformava, ele também encontrava alegria e paz interior em sua jornada. No final de seus dias, Arzum olhou para trás com gratidão. Ele sabia que havia cumprido seu propósito e deixado um legado de amor e compaixão. Seu exemplo de Karma Yoga continuou a inspirar gerações futuras, mostrando-lhes que ao servir os outros poderiam encontrar o verdadeiro significado da vida e experimentar a mais profunda realização interior. À medida que a história de Arzum se espalhava além das fronteiras da região, alcançando outras partes do país, um líder espiritual renomado ouviu falar de suas proezas e do poder transformador do Karma Yoga. Intrigado,
decidiu visitar o vilarejo onde Arjun residia. O líder espiritual chamado Swami Vishnu chegou ao vilarejo com seus discípulos. Ao ver a atmosfera de paz e harmonia que permeava o lugar, sentiu uma profunda admiração por Arjun e sua dedicação ao serviço altruísta. Ele desejou conhecê-lo e aprender com suas experiências. Arjun recebeu Swami Vishnu de braços abertos e ofereceu sua humilde morada para que o líder espiritual pudesse descansar. Durante a noite, sentaram-se juntos em meditação e compartilharam histórias de suas jornadas espirituais. Swami Vishnu ficou impressionado com a sabedoria e a simplicidade de Arjun. Ele reconheceu que o jovem havia internalizado os princípios do Karma Yoga em sua vida cotidiana, tornando-se um exemplo vivo dessa filosofia espiritual. Decidido a honrar Arjun e sua devoção ao serviço, Swami Vishnu convidou-o a viajar pelo país com sua comitiva espiritual, compartilhando seus ensinamentos e inspirando outros a praticarem o Karma Yoga. Arjun aceitou a oferta com gratidão, sabendo que essa era uma oportunidade de expandir seu impacto e espalhar o bem a uma escala ainda maior. Ao lado de Swami Vishnu e seus discípulos, Arjun percorreu diversas cidades e vilarejos. Em cada lugar, ele compartilhava sua história e as lições que aprendera sobre a importância do serviço desinteressado. Seu carisma, aliado à sua humildade e compaixão, tocava o coração das pessoas, despertando nelas um desejo genuíno de se envolverem em ações benevolentes. Enquanto viajavam, Arjun testemunhava o poder transformador do Karma Yoga na vida das pessoas. Ele via comunidades se unindo para ajudar os necessitados, indivíduos encontrando um propósito mais profundo em suas vidas e corações sendo abertos para o amor incondicional. O movimento do Karma Yoga crescia a cada dia, trazendo paz e harmonia às comunidades por onde passavam. Anos se passaram desde que Arjun deixou seu vilarejo natal, mas seu impacto continuava a ser sentido em todos os lugares. A mensagem do Karma Yoga se espalhou como um rio, fluindo através das vidas daqueles que escolheram seguir o caminho do serviço desinteressado. Arjun nunca perdeu sua humildade ou seu amor pela humanidade. Ele sempre se lembrava de que a verdadeira recompensa do Karma Yoga era a própria prática do serviço e a transformação interior que ela trazia. Ele nunca se desviou desse propósito, mesmo quando os elogios e reconhecimentos eram constantes. Quando Arjun finalmente retornou ao seu vilarejo, foi recebido com celebrações e gratidão. As pessoas abraçaram-no com amor e admiração, reconhecendo o impacto duradouro que sua jornada havia deixado em suas vidas. Arjun sentia-se profundamente grato por ter sido um instrumento para despertar o espírito de serviço e compaixão em tantas pessoas. De volta ao seu vilarejo, Arjun decidiu estabelecer um centro de ensinamentos dedicado ao Karma Yoga. Ele construiu
um espaço onde as pessoas pudessem se reunir, aprender e praticar o serviço desinteressado juntas. O centro atraiu estudantes ávidos, buscadores da verdade e aqueles que desejavam encontrar um propósito mais elevado em suas vidas. Arzum liderava as atividades no centro, compartilhando suas experiências e ensinando as práticas do Karma Yoga. Ele inspirava os participantes a se envolverem em projetos de serviço comunitário, a cuidarem do meio ambiente, a ajudarem os necessitados e a cultivarem a compaixão em cada ação. O Centro de Ensinamentos de Arzum se tornou um farol de luz na região, irradiando os princípios do Karma Yoga para além das fronteiras do vilarejo. Pessoas de diferentes origens e caminhos de vida encontraram no centro um lugar de acolhimento e transformação, onde podiam se conectar com sua verdadeira essência e descobrir o poder do serviço altruísta. Anos se passaram e o legado de Arzum continuou a crescer. Seus alunos e seguidores espalharam-se pelo mundo, compartilhando a mensagem do Karma Yoga e inspirando outros a seguirem o caminho do serviço desinteressado. As ações benevolentes multiplicaram-se, criando uma rede de bondade e compaixão que transcendeu fronteiras culturais e religiosas. Arzum sabia que o verdadeiro poder do Karma Yoga ia além do tempo e do espaço. Ele entendia que cada ato de serviço desinteressado era uma gota no oceano da consciência, contribuindo para a transformação e a evolução da humanidade como um todo. Em seus últimos dias, rodeado por seus alunos e seguidores, Arzum refletiu sobre sua jornada. Ele sentiu uma profunda gratidão por ter sido abençoado com a oportunidade de servir e inspirar outros através do Karma Yoga. Seu coração estava em paz, pois sabia que havia cumprido seu propósito e deixado um legado de amor e serviço. Enquanto Arzum partia deste mundo, sua presença permanecia viva nos corações daqueles que haviam sido tocados por sua mensagem. Seu exemplo inspirador continuou a guiar gerações futuras, lembrando a todos que o verdadeiro significado da vida reside no serviço desinteressado e na busca pelo bem-estar de todos os seres. E assim, a história de Arzum, o jovem dedicado ao Karma Yoga, ecoou através do tempo, iluminando o caminho para todos aqueles que buscam encontrar significado e propósito em suas vidas, através do serviço amoroso e da compaixão. A mensagem de Arzum e o poder transformador do Karma Yoga foram além das fronteiras do vilarejo e do tempo. O legado deixado por ele continuou a inspirar gerações futuras, transcendendo culturas e continentes. Muitos anos depois, em uma metrópole movimentada, uma jovem chamada Maya sentiu-se perdida e insatisfeita em sua vida. Ela buscava algo mais significativo, uma maneira de encontrar propósito e paz interior. Um dia, por acaso, ela ouviu falar de Arzum e de sua prática do Karma Yoga. Intrigada, Maya começou a pesquisar sobre o Karma Yoga e ficou encantada com a ideia de servir desinteressadamente aos outros. Ela sentiu uma chama interior se acender
e uma vontade profunda de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Determinada, Maia embarcou em uma jornada para encontrar o centro de ensinamentos de Arzum, que ainda existia no vilarejo. Ela sabia que ali encontraria a orientação e inspiração necessárias para seguir o caminho do Karma Yoga. Ao chegar ao centro, Maia foi calorosamente recebida pelos discípulos de Arzum, que agora lideravam as atividades. Ela mergulhou de cabeça nas práticas e ensinamentos do Karma Yoga, aprendendo a importância de agir com desapego e amor incondicional em todas as ações. Com o tempo, Maia se tornou uma líder no centro de ensinamentos, compartilhando sua jornada e inspirando outros a seguirem o caminho do serviço desinteressado. Ela iniciou projetos de ajuda à comunidade, ofereceu apoio a pessoas em situações difíceis e espalhou a mensagem do Karma Yoga além do vilarejo, alcançando pessoas de todas as esferas da vida. Maia percebeu que o verdadeiro propósito do Karma Yoga ia além das ações físicas. Era uma jornada interna de autotransformação e expansão da consciência. Ela descobriu que ao servir aos outros, ela se conectava com uma parte mais profunda de si mesma, encontrando alegria e contentamento duradouros. Ao longo dos anos, Maia seguiu os passos de Arzum, viajando pelo mundo e compartilhando sua mensagem. Ela criou uma rede global de praticantes do Karma Yoga, unindo pessoas de diferentes culturas e tradições em um esforço coletivo para fazer do mundo um lugar melhor. O impacto das ações de Maia e de todos aqueles que seguiram o caminho do Karma Yoga foi notável. O mundo começou a testemunhar um aumento na compaixão, na solidariedade e na busca pelo bem comum. As pessoas começaram a se unir para enfrentar desafios globais e as desigualdades começaram a diminuir gradualmente. Maia, assim como Arzum, compreendeu que o poder do Karma Yoga estava no efeito cumulativo de cada ato de serviço desinteressado. Ela acreditava que através dessas ações era possível transformar não apenas a vida das pessoas, mas também o tecido da sociedade como um todo. Enquanto Maia envelhecia, ela sabia que havia cumprido sua missão. Seu legado encontrou continuidade nas gerações seguintes. Seus discípulos, inspirados por sua dedicação e amor altruísta, assumiram a responsabilidade de liderar o centro de ensinamentos e espalhar a mensagem do Karma Yoga. O centro de ensinamentos de Maia cresceu e se tornou um movimento global. Milhares de pessoas ao redor do mundo abraçaram o Karma Yoga como uma filosofia de vida, colocando em prática a arte do serviço desinteressado em suas próprias comunidades. Maia passou seus últimos dias rodeadas pelos frutos de seu trabalho. Ela se sentia em paz, sabendo que havia seguido os passos de Arzum e cumprido sua missão na Terra. Seu coração transbordava de gratidão pelas vidas que havia tocado e pelas transformações que havia testemunhado. Enquanto Maia partia deste mundo,
a mensagem do Karma Yoga continuava a florescer. Seu legado se espalhou por inúmeras vidas, ecoando através do tempo como um convite constante para que todos buscassem o serviço amoroso e a compaixão desinteressada. Gerações futuras olhavam para a história de Arjun e Maya com admiração e inspiração. Eles compreendiam que, independentemente das circunstâncias ou do tempo em que viviam, todos tinham a capacidade de fazer a diferença por meio do serviço altruísta. O movimento do Karma Yoga continuou a crescer e evoluir, adaptando-se às necessidades e desafios de cada época. Os praticantes do Karma Yoga encontraram maneiras criativas de se envolver com a comunidade, ajudando os menos privilegiados e cuidando do meio ambiente e promovendo a justiça social. E assim, a história de Arjun e Maya, entrelaçada pelo caminho do Karma Yoga, deixou um legado duradouro para a humanidade. Seu exemplo inspirador ecoou através das gerações, recordando a todos que a verdadeira felicidade e o propósito da vida são encontrados no serviço desinteressado e no amor incondicional. E assim, a jornada do Karma Yoga continua, convidando cada um de nós a olhar para além de nossos próprios interesses e buscar a oportunidade de servir, pois é através do serviço amoroso que descobrimos a verdadeira essência de nossa humanidade e nos tornamos agentes de transformação em um mundo que tanto precisa de compaixão e empatia. E assim, a história do Karma Yoga chega ao seu final, mas sua mensagem permanece viva em nossos corações e mentes. A filosofia do serviço desinteressado continua a inspirar e transformar vidas, lembrando-nos da importância de agir com amor, compaixão e generosidade em tudo que fazemos. Que cada um de nós possa encontrar em si mesmo a capacidade de praticar o Karma Yoga em nossa vida cotidiana, seja em pequenos atos de bondade ou em grandes empreendimentos altruístas. Que possamos reconhecer a interconexão de todas as coisas e o poder transformador de nossas ações benevolentes. E assim, enquanto seguimos nossos próprios caminhos, podemos lembrar-nos do exemplo de Arjun, Maya e tantos outros buscando servir ao mundo de maneira amorosa e desinteressada, pois é no serviço altruísta que encontramos o verdadeiro significado da vida e a verdadeira felicidade. Que o espírito do Karma Yoga continue a brilhar em cada um de nós, guiando-nos para um mundo mais compassivo, justo e harmonioso, pois é através do serviço desinteressado que podemos verdadeiramente transformar nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Que a jornada do Karma Yoga seja eterna, inspirando gerações futuras a buscar o serviço amoroso como uma forma de iluminar o mundo. Que possamos ser a mudança que queremos ver, praticando a compaixão e o serviço desinteressado em cada momento de nossas vidas. E assim encerramos a história do Karma Yoga, com gratidão pelo seu ensinamento, inspiração e bênçãos. Que a jornada de cada um de nós seja preenchida com amor, serviço e um profundo senso de conexão
com toda a humanidade. Gratidão.